Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente recebe a todos vocês para nossa reflexão, estudo da noite de hoje. Então nós vamos iniciar com a leitura do texto número 133 do livro Vinha de Luz, ditado por Emmanuel a Chico Xavier. E este texto se chama Casa Espiritual. Cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para o melhor. Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocados pela era entrelaçada ou transformada em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparecem de quando em quando edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível, e observam-se as moradias fantasiosas que ostentam fachada soberba com indisfarçável desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras às vezes as residências completamente livres, em constante renovação para melhor. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Muita vez é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. O cristão sem reforma interna dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. Então, nesse momento, nós vamos fazer a nossa prece. Convido a todos que fechemos os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre. Querido e amado Mestre Jesus, quando estivermos reunidos para comemorarmos o teu aniversário, deixe que as luzes sublimes do teu coração sublime iluminem os corações de todos nós. Que a tua paz viceje nos lares desequilibrados, onde a tua palavra ainda não vem. Que o teu amor domine os corações arredios e que o perdão seja o principal presente nas árvores enfeitadas de cores e luzes. Que nossas crianças sejam acolhidas por mãos generosas. Que nossos jovens recebam a iluminação de fé na escolha do melhor caminho. Que nossos velhinhos recebam a bênção de tua alegria. Mestre amado, que este dia seja o marco de renovações pela inspiração do teu Espírito, como humildes visitantes de tua manjedoura de paz. Queremos abrir nossos corações aflitos e, na generosidade de tua luz,
te visitamos em pensamento para te desejar festivos Feliz Natal. Que assim seja. Então, nós convidamos a nossa amiga, irmã Sônia Tucci para a reflexão de hoje, né? Quando foi que Jesus nasceu para você? A Tucci é da Casa Espírita Casa do Caminho e que vem nos brindar sempre com as suas lindas reflexões. Obrigada. Então, boa noite a todos. Que todos nós estejamos nesse clima de paz, de harmonia, que essa casa espírita sempre nos recebe e nos doa, e que estejamos aqui com esse intuito maior de cuidarmos então da nossa casa interior, né, conforme foi a leitura de abertura e a prece tão linda feita pela Elisete, né, que fala da importância de nós estarmos bem internamente, isto é, que o nosso espírito esteja bem, e deste bem-estar se promana então esta conexão com a espiritualidade que está sempre ao nosso lado. Basta que nós estejamos conectados a eles, né? Porque muitas vezes estamos lá nos nossos afazeres e muito conectados com o mundo material, enquanto que o nosso espírito guardião está ao nosso lado tentando nos ajudar, e é como se nós não soubéssemos disso, né? Então, a reflexão da noite de hoje é esse título, né, bem reflexivo mesmo. Quando foi que Jesus nasceu para você, né? Então, justamente pela véspera da comemoração do Natal, que há 2024 anos o nosso Mestre Jesus esteve aqui reencarnado, né, o espírito mais purificado que já pisou no nosso planeta, e que também há mais de 4 bilhões de anos ele esteve aqui no orbe terrestre, com o intuito da construção deste planeta, né? E sua mãe, a mãe de todos nós, a Virgem Maria, esteve junto com ele, né? Estruturando este planeta para poder receber a raça humana. Então, a comemoração ela é sempre muito emocionante deste período em que nós celebramos o nascimento de Jesus. Então, nesse slide temos o nascimento de Jesus e do outro lado o Feliz Natal, né? Muitas famílias, elas acabam comemorando o Natal sem esse grande objetivo que é justamente a comemoração do nascimento de Jesus. São famílias que muitas vezes não têm a tradição cristã, são famílias que são com outros pensamentos. Então, o Natal ele acabou tendo uma proporção muito grande para a raça humana, né? Como uma comemoração, e às vezes até as crianças não sabem exatamente do que se trata. Eles lembram, as crianças lembram que recebem presentes do Papai Noel, que às vezes esses presentes estão sendo dados por esta figura que a gente conhece, que é uma figura tão bonita e que também tem a sua história, né? Mas muitas vezes fica nesta comemoração familiar também tão importante, onde recebemos a família, viajamos para estar junto com os nossos familiares, ou eles se deslocam até nós, mas é muito mais profunda esta reflexão, né?
E é justamente essa possibilidade de nós termos e nos fazermos essa pergunta para nós, quando Jesus nasceu. Trazendo uma frase de Emmanuel, o Natal não é apenas a promessa da fraternidade e da paz que se renova alegremente entre os homens, mas acima de tudo é a reiterada mensagem do Cristo que nos induz a servir sempre, compreendendo que o mundo pode mostrar deficiências e imperfeições, trevas e chagas, mas é nosso dever amá-lo e ajudá-lo assim mesmo. Muitas vezes vivemos neste mundo muito contraditório, um mundo que ainda existe muita miséria, um mundo que existe infelizmente muita violência, onde em muitos casos e na grande maioria das disputas e das violências existe um poder estabelecido, uma necessidade de ter mais, né? Ou ter mais território, ou ter mais a fortuna que o próprio país está ali a desenvolver, né? Então, existe muito a necessidade de pessoas, de presidentes, de partidos se manterem no poder. E é este poder que é um poder absolutamente material, né? E esse poder material, ele entra muitas vezes em choque com a necessidade da nossa reencarnação. Por que nós reencarnamos? O que nós estamos fazendo aqui, reencarnados com o nosso nome dentro da nossa família, né? Diante das escolhas que gradativamente vamos fazendo, diante desta vida material e tendo a vida espiritual nos acompanhando ao mesmo tempo. E para as pessoas que têm a mediunidade de clarividência, é muito, digamos assim, óbvio aquilo que eles estão enxergando, né? Eu lembro de uma passagem do Divaldo Pereira Franco, quando ele ainda trabalhava num setor do governo, né? Se eu não me engano, era o antigo INPS, e ele então estava lá trabalhando, sentado à sua escrivaninha, e ele via que chegavam pessoas até o balcão para serem atendidas. E ele ia lá, ele conversava com as pessoas, ele dava orientações e ele sentava. E sentava de volta à cadeira dele, à mesa dele. E os colegas de trabalho dele diziam assim: mas Divaldo, com quem você estava falando? E ele disse: eu estava atendendo o público. E como vocês não se levantam para atender o público, eu vou lá e atendo. E o público eram espíritos, né, que ele enxergava. E ele com certeza dava o recado. Mas só ele via. Os outros colegas dele não viam. Né? Então é desta clarividência que eu falo, que muitas pessoas possuem esse tipo de mediunidade e que às vezes se assustam, e quando é recomendado que vá à casa espírita para fazer o estudo da mediunidade, as pessoas se afastam porque têm medo, né? E nós temos medo do que nós não conhecemos, mas justamente a mediunidade, ela está aí para ser estudada, porque todos nós somos médiuns em graus de diferença, uns mais, uns menos, né? Mas esta mediunidade é um dom dado por Deus e que justamente nós estamos aqui reencarnados para que nós possamos trabalhar. E trabalhar é servir. Trabalhar é servir a Jesus. Trabalhar é servir a Deus. Trabalhar é servir a nós mesmos pelo desenvolvimento que o próprio trabalho nos possibilita, né? E quando muitas vezes chega a oportunidade da aposentadoria, né, o que eu vou fazer agora? Né?
já que aquilo que a pessoa profissionalmente se desenvolveu para desempenhar, chega uma hora que a gente precisa parar, né? Ou é a cognição que já não dá mais conta, né? Ou é a questão física que também não possibilita mais alguns excessos, e a gente às vezes comete excessos, né? E aí, quando chega essa possibilidade da aposentadoria, tudo bem, você trabalhou numa área até agora. Então vamos desenvolver novas habilidades, né? E estamos aqui para isso. Então, no Natal é justamente esse encontro tão bonito das famílias, mas que em algumas delas falta enaltecer Jesus e a comemoração especial por este momento que nós vivemos. Então, lembrando sempre de divulgar isso, tá? E Jesus, né? É aniversário de Jesus, principalmente para que as crianças possam também entender esse Natal, que é o sentido principal desta maior comemoração. Então, assistindo esse programa na web rádio, foi muito interessante quando eu fui gradativamente estudando para fazer essa palestra. E essa palestra foi feita no ano passado, lá na Casa do Caminho. E eu não lembro se eu fiz aqui também. Mas eu acabei reformulando um pouquinho ela. E como o tema ele é tão importante e oportuno, e ele é diário, né, eu achei por bem estar trazendo de novo, né? Então, Chico Xavier, ele estava divulgando um pensamento muito dele, que ele sempre tinha feito essa pergunta: quando Jesus tinha nascido, né? E Jesus, nós sabemos que ele nasceu na cidade de Belém, na Cisjordânia. Mas não é o local, não é o ponto geográfico que Chico Xavier gostaria de estar refletindo um pouco mais. Então ele trouxe essa reflexão e nós vamos ver então para Maria Madalena ou Maria de Magdala, porque é Maria que nasceu na cidade de Magdala. Quando foi que Jesus nasceu para ela? Um pouquinho da história de Maria. A Maria, ela tinha uma vida diferente, né? Ela tinha um relacionamento muito ligado ao material, né? Ela se relacionava com os romanos, ela era uma mulher abastada, ela tinha uma casa muito bonita, com muitos pertences, mas ela tinha uma sede de amor. Ela tinha uma sede de amor que aquele estilo de vida que ela tinha não estava alimentando a alma dela. Até que ela soube de Jesus, né? E ela então foi até a casa de Simão Pedro e tentou ungir, ou ungiu, os pés de Jesus e dizendo: eu sei que as pessoas dizem que eu tenho uma vida avessa, né? Eu tenho uma vida adversa, eu tenho uma vida diferente. Mas eu tenho sede, Jesus, de conhecer o amor. E aí foi onde Jesus dialogou com ela. E o diálogo deles é muito, muito lindo. E esse diálogo consta justamente nesse livro Boa Nova, que é um livro belíssimo e que muitos entendimentos da história de Jesus estão contidos neste livro, que foi psicografado por Chico Xavier. Então, ela disse para Jesus: eu tenho sede de amor, Jesus. E ele respondeu: tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção e é imprescindível compreenda que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. Geralmente, um homem deseja ser bom como os outros, ou honesto como os demais,
olvidando que o caminho onde todos passam é de um fácil acesso e de marcha sem edificações. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da convivência própria, melhor, da conveniência própria. O homem, generalizando toda a raça humana, encontra meios de vivenciar suas virtudes, divergindo do entendimento consciente da porta estreita. O mundo material nos disponibiliza alguns lazeres e prazeres que a distanciam do ideal, do caminho, verdade e vida. E justamente o caminho, verdade e vida é este legado maravilhoso que Jesus nos disponibilizou através do Evangelho, escrito pelos seus discípulos na sua trajetória de 3 anos enquanto reencarnado aqui neste planeta. Então, a porta estreita é aquela porta onde a gente justamente vai tentar passar através daquilo que a gente encontra como modificação do nosso íntimo, do nosso espírito, chamada pela doutrina espírita como a reforma interna, a reforma íntima. Né? E esta reforma íntima, ela vem acompanhada pelas vivências que a gente tem neste mundo material. Né? E se nós ficarmos só atrelados ao mundo material, nós vamos estar passando pela porta larga, que é a porta dos prazeres, dos lazeres, sem a devida conexão com a espiritualidade. Mas muitas vezes a gente se pergunta, em que horas eu vou rezar? Que horas eu vou elevar o meu pensamento a Deus e a Jesus? A qualquer momento. Quando estivermos lavando louça, quando estivermos trabalhando, quando estivermos refletindo diante de uma pergunta um pouco mais auspiciosa, e quando nós estivermos num momento de isolamento pela dor, ou a dor física, ou a dor espiritual, ou a dor moral, né? Ou a constatação do que acontece no nosso lindo planeta, que Jesus foi aquele mentor espiritual, junto com Maria. Então, são esses momentos que nós precisamos aprender a direcionar o nosso espírito para o que é verdadeiro. Para aquilo que é justamente a fonte de alimentação para o nosso espírito. Esse momento é que nós precisamos entender, ele é necessário, sim. Porque nós temos um tempo aqui de vivências nesse lindo planeta. E nós estamos aqui com a missão maior de evoluirmos. E é isso que Deus, na sua imensa misericórdia, nos disponibiliza. Então foi aí que Maria de Madalena encontrou Jesus dentro do seu coração. E a gente sabe a continuação dessa história, né? Ela deixou todos os bens que ela tinha e ela foi seguir Jesus. Jesus tinha 12 apóstolos, mas ela esteve junto com Maria e junto com outras mulheres, junto com Jesus nas preleções e nos encaminhamentos que ele fazia. E para Francisco de Assis, né? Quando foi que ele sentiu que Jesus nasceu no seu coração? E ele nasceu no dia que na Praça de Assis, ele entregou a bolsa com os pertences. A bolsa com os pertences, as roupas que ele trajava,
né? Francisco de Assis, ele naquela época foi filho de um grande comerciante. O pai dele comercializava tecidos. Então ele tinha uma vida abastada. Ele tinha um conforto muito grande dentro da casa dele. Ele vivia uma vida como muitos jovens vivem hoje também. Mas ele tinha também a sede de amor. Então, quando ele se despediu de todo esse conforto material que ele tinha, ele, passando por uma igreja em ruínas, ele escutou, né? Francisco, restaura a minha casa decadente. A casa decadente que Francisco de Assis entendeu que Jesus pedia para ele restaurar era a igreja que estava em ruínas. Mas Jesus depois falou novamente com ele que seria esta casa interior de cada um de nós. Por quê? Se nós somos filhos de Deus e nós temos dentro de nós a centelha divina, é essa centelha divina que nós precisamos cuidar. É desta centelha divina que nós precisamos alimentar. Então ele, vestindo túnicas muito humildes, ele foi construir a igreja. Ele foi construir a casa decadente que Jesus pediu para ele fazer. E ele atendeu muitas pessoas miseráveis. Ele também curou muitas pessoas. E ele deixou um legado muito lindo na cidade de Assis e para toda a humanidade. E para Pedro, quando aconteceu o nascimento de Jesus nele? Simão Pedro foi o discípulo muito próximo de Jesus. Inclusive, para quem está acompanhando aquela série The Chosen, né, que estamos na 3ª temporada e a 4ª temporada não saiu ainda. E nós todos ansiosos, né, por vermos esta nova temporada, porque justamente agora parte para depois do Sermão da Montanha, né, que no The Chosen não foi na montanha, mas foi na beira do lago de Cafarnaum. E essa série é muito bonita porque a gente entra nela, a gente vive com Jesus do lado. E dá uma saudade. Outro dia o meu marido e eu vimos de novo a 3ª temporada, de tanta vontade que temos de assistir a 4ª, mas uma hora ela há de chegar, né? Então, o que aconteceu? Jesus nasceu no pátio do Palácio de Caifás para Pedro. Na noite em que o galo cantou pela 3ª vez, no momento em que eu, segundo Pedro, né, havia negado. Foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. Então, junto com essa história, onde no livro Boa Nova, Simão Pedro dá justamente o relato dele. E Jesus disse que Pedro negaria Jesus. E ele negou Jesus pela última vez, logo após a última ceia. Quando Jesus e os apóstolos se dirigiram àquele monte onde Jesus fez as orações e conectou-se com o Pai, porque ele sabia que era a despedida, logo depois ele iria ser aprisionado. Então, toda a história, depois da crucificação de Jesus, que Simão Pedro sentia tanto e sentia um vazio enorme dentro de si, não tendo mais Jesus ali para orientá-los o que eles deveriam fazer. Sendo que Jesus, no último encontro, falou com os discípulos, eu não ficarei mais aqui, eu sairei daqui. Mas os discípulos acharam aquilo tudo um absurdo. Por quê? Porque Jesus estava ali, constituído, fortalecido, trazendo todo o início do cristianismo.
que hoje a gente pode olhar lá para trás e entender que momento maravilhoso a humanidade viveu. Desde o ano 0 da era cristã até quando Jesus foi crucificado, e o legado que ele deixou ainda escrito por todos esses discípulos tão amados, né? É tão interessante, no The Chosen a gente vê Mateus sempre com um caderninho, anotando, e às vezes Jesus, antes do Sermão da Montanha, não deixava o Mateus dormir. Ele acordava Mateus e dizia: vem que eu estou fazendo o Sermão da Montanha e eu preciso dizer para você. E ele anotava, e anotava, e anotava. Então, essa história, ela é muito linda. Por mais filmes que a gente veja, por mais livros que a gente veja, relatos de espíritos, né? Humberto de Campos, que na espiritualidade ele teve condições de buscar todas essas informações para poder trazer para nós de uma forma fidedigna, de uma forma real, de uma forma natural, como se nós, ao lermos o livro Boa Nova, estivermos ali, pudéssemos estar junto com Jesus. Quem sabe estivemos. Não sei. Haroldo Dutra Dias diz que foi um dos 500, né, que estavam reunidos quando Jesus então apareceu em espírito, né, fortalecendo tudo aquilo que ele deixou nesse legado de 3 anos de peregrinação pelo nosso lindo planeta. Então perguntemos a Paulo de Tarso, que era Saulo de Tarso, antes que ele teve aquela experiência às portas de Damasco, né? No livro Paulo e Estevão, que é um livro tão maravilhoso e que a gente pode ler várias vezes e a gente sempre vai estar adquirindo novos conhecimentos, novos entendimentos, né? Adentrando cada vez mais a essa doutrina maravilhosa e acolhedora que é a doutrina espírita, que traz esse Deus tão maravilhoso, tão bondoso, tão amoroso, e Jesus, né? Filho de Deus, mas nosso irmão e nosso mestre tão amado. E o que aconteceu com Saulo, né? Saulo, então, ele era fariseu, né? Ele tinha uma vivência e convivência muito grande com os romanos, né? E ele passou por defender tão arduamente a lei de Moisés, né? Que os fariseus justamente defendiam e proclamavam e estabeleciam por onde quer que passavam a lei de Moisés. Ele começou a perseguir os cristãos, né? O Saulo de Tarso. E aí, nesta perseguição aos cristãos, ele acabou justamente julgando, e naquela época as pessoas que eram julgadas, elas eram apedrejadas até a morte, para que elas não divulgassem mais aquilo que estava fazendo um mal muito grande para aquela comunidade da época. O mal que estavam fazendo eram os cristãos divulgando a doutrina de Jesus, né? E aí, nesse julgamento, ele mandou apedrejarem então o Estevão, né? Sem que ele soubesse que o Estevão era irmão, da noiva dele, né? Então, Abigail, que era a noiva de Saulo, irmã de Estevão, depois adoeceu muito quando o irmão faleceu sendo apedrejado, e ela acabou adoecendo e falecendo. E isso tornou Saulo muito mais violento, né? Inclusive ele estava se dirigindo a Damasco para que ele pudesse
dissipar uma reunião grande de cristãos que lá estava acontecendo. Então, às portas de Damasco, sob uma tempestade de areia, ele ficou cego, caiu do cavalo e ele viu Jesus. Ele não viu com esses olhos da carne, ele viu com os olhos da mediunidade dele. E aí o que aconteceu? Os romanos que estavam com ele justamente para ir desmanchar esse grupo de cristãos que estava reunido, também ficaram assustados. Os cavalos se assustaram. E daí Jesus perguntou: Saulo, por que você me persegue? E antes ele perguntou: quem és? E ele disse: sou Jesus. Por que tu me persegues? Então foi neste momento que Saulo começou a ver Jesus. E ele justamente foi agraciado pela companhia daqueles cristãos que estavam reunidos, né? De um deles em especial, que agora me foge o nome. E justamente ele foi tratado e por 3 dias ele ficou sem conseguir enxergar. E ali foi o momento da redenção. Foi o momento que ele justamente, inclusive trocou o nome para Paulo, né? Para ele poder servir Jesus. E ele foi o apóstolo que não conheceu Jesus, mas foi o apóstolo que mais peregrinou pela região para difundir o Evangelho. Que coisa mais linda. Que história mais linda. Comovente. Então, e a Maria de Nazaré, né? Quando foi que para ela Jesus nasceu? E justamente ela responde que esse Espírito iluminado, esse Espírito maravilhoso, foi anunciado através do anjo, justamente para que ela fosse, e ela estava preparada pelo Espírito puro que ela é, para ela poder trazer Jesus para esse mundo espiritual. E ela nos conta que Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas, que eram flocos de luzes guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando segurei em meus braços pela primeira vez e senti-se cumprir a promessa de um novo tempo através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei maior do amor. Então, é esse o grande recado que Maria traz para nós. Ela então pôde passar por essa maravilhosa experiência e no final da vida de Jesus, a dolorosa experiência de perder o filho sendo crucificado e ele tendo trazido para a humanidade este legado de amor através do Evangelho. É muito emocionante, é muito triste, né? E é por isso mesmo que nós, da humanidade e da raça humana, nós precisamos comemorar o nascimento de Jesus com muita glorificação, com muito amor, podendo expandir para a nossa família e para os arredores aquilo que realmente Jesus veio trazer, o caminho, a verdade e a vida. E agora pensemos um pouco para nós. Quando Jesus nasceu? Nós podemos ter nascido numa família em que Jesus fez parte do nosso desenvolvimento, da rotina, da conexão divina. Diária, desculpem. Viver com Jesus e com o Evangelho de luz a nos guiar nas práticas diárias. Viver no entendimento de que estamos no planeta material, reencarnados, por um período. A nossa vida aqui é breve,
muito breve, nessa conotação maior do tempo, de que quando nós fomos criados, o nosso espírito foi criado por Deus, dali em diante, simples, ignorantes, mas com as leis divinas introjetadas na nossa consciência. E justamente por isso, Deus colocou ali por onde nós deveremos seguir, e ainda donos do livre-arbítrio. E é justamente esse livre-arbítrio que muitas vezes não tem a consciência de quem foi Jesus e a trajetória linda, maravilhosa que Ele trouxe para esse planeta, carente de amor, carente de moralidade, carente de entendimento, carente de luz. E ainda a gente às vezes esquece de tudo isso. Então, é justamente nessa hora que nós devemos pensar em trazer Jesus para o nosso coração. E pensemos de novo mais um pouquinho. E se descobrirmos que Ele não nasceu no nosso coração ainda, que Jesus está ausente ou até inexistente, se ao nascermos e a nossa família não pôde nos apresentar a Ele, que ainda não conhece, não tem a ciência justamente que nós somos espíritos e estamos aqui de passagem e que nós precisamos alimentar o nosso ser espiritual. E o alimento quer dizer conversar sobre Jesus em família, conversar sobre o caminho, a verdade e a vida que Jesus trouxe, esse legado do Evangelho, para que nós, habitualmente, na nossa prática diária, nós possamos exercitar o amor. Porque justamente em momentos mais delicados da nossa vida, em momentos onde o nosso espírito, a nossa alma, enquanto reencarnados, nós podemos chamar de alma, está adoecido, muitas vezes nós nos afastamos da doutrina espírita, de Jesus, de Deus, por muitas vezes não estarmos ali persistentes neste caminho, neste intento, nesta necessidade que é uma necessidade de cada um de nós. Tanto é uma necessidade que quando nós reencarnamos, Deus nos propicia esse espírito protetor, este espírito guardião, que em algumas religiões, na religião católica, nós chamamos de anjo da guarda. Cada um de nós tem este anjo da guarda, que fica conosco a reencarnação inteira e muitas vezes já esteve conosco em reencarnações passadas, mas que está ali pronto para nos acudir. Como nós temos o livre-arbítrio, né? Ele fica no lado. E quando nós precisamos, Ele está atento para que justamente possa nos ajudar a encaminhar as nossas dificuldades morais, espirituais, até materiais. Né? Então, procuremos urgentemente fazer com que Ele nasça um dia desses no nosso coração, porque quando isso acontecer, teremos finalmente entendido o Natal e verdadeiramente encontrado a luz. O verdadeiro significado do Natal é a comemoração do nascimento de Jesus. É a oportunidade da ressignificação da nossa vida. É a oportunidade do perdão a nós mesmos, em primeiro lugar, e aos outros quando não tivemos boas intenções ou intenções equivocadas. Então,
Este é um caminho de aprendizado. Como esse ano passou tão rápido e os anos anteriores também, mas quando nós éramos crianças, nós temos a impressão, e depois adolescentes, adultos, jovens, que o mundo não passava assim, os dias não passavam assim tão rápido. E eu penso que é justamente essa urgência que nós temos em trabalhar, em servir a Jesus, que faz com que a gente precisa despertar o nosso olhar para essa divindade, este mestre que é a nossa referência máxima de espírito puro reencarnado no nosso planeta. Então, desejo a todos nós, a este planeta lindo, maravilhoso, mas que precisa justamente encontrar o caminho, a verdade e a vida, que Jesus nasça nesse Natal nos nossos corações, abençoando a todos nós da raça humana, mas que nós, diante dessa bênção tão maravilhosa que Ele sempre está como governador espiritual do nosso planeta, a acompanhar o nosso desenvolvimento moral, espiritual, relacional, e que justamente seja esta grande ideia que a gente vai colocar nas nossas vidas para a divulgação maior do legado de Jesus. Muito obrigada por esse momento. Um feliz Natal a todos e um feliz renascimento de Jesus em cada um de nós. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Tuti, pela reflexão bonita dessa noite. E nós vamos agora, então, para o segundo momento da nossa noite, da nossa reflexão. Nós vamos para a aplicação do passe e a prece final. Então nós vamos diminuir um pouco a intensidade das luzes e pedir que os nossos trabalhadores se coloquem fechando os nossos olhos, mantendo-nos elevados. Prece de Natal. Senhor Jesus, conhecemos os teus ensinamentos. Auxilia-nos a cumpri-los. Guardamos as tuas palavras. Ampara-nos a fim de que venhamos a traduzi-las em trabalho no serviço aos semelhantes. Legaste-nos o amor uns aos outros, por legenda da própria felicidade. Guia-nos à prática dessa lição bendita, de maneira que o nosso dia a dia se faça caminho de fraternidade e luz. Senhor, disseste-nos: dou a vós, outros, a minha paz, e tens mantido a tua promessa através de todos os séculos da vida cristã. Inspira-nos por misericórdia o respeito e a fidelidade aos teus desígnios, para que não venhamos a perder a paz que nos deste com a intromissão de nossos caprichos na paz que vem de Deus. Que assim seja. Essa prece foi ditada pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier e está no livro Ação e Caminho. Nós desejamos a todos um feliz renascimento
e que Jesus possa nascer e se fortalecer nos nossos corações, extensivo a todos os nossos familiares, aos nossos amigos, à nossa comunidade. A Casa Espírita Luz Jesus deseja então um Feliz Natal e nos encontramos na próxima quinta-feira com mais uma reflexão acerca dos ensinamentos de Jesus. Boa noite a todos, tenham um ótimo retorno aos seus lares.